A recuperação de tributos, ela é o resultado de um serviço de compliance. Um compliance com o objetivo de você revisar, né, toda a parte do cômputo, do cálculo, de como as empresas calculam e recolhem os seus tributos, né? E através desse trabalho de revisão, a gente identificar oportunidades de tributos para recuperar, porque as empresas recolheram tributos a maior, então, quando a gente identifica essas hipóteses de recolhimento a maior, a gente recupera esses tributos para elas, e também, a gente, dentro desse compliance, a gente também identifica oportunidade de gerir passivo das empresas. A jurisprudência do CARF ela é muito importante porque a maioria das empresas nessa situação que a gente fala de insumos de PIS e COFINS, que é um assunto bem polêmico, né, e que você tem muita glosa, porque a gente pensa no seguinte, sempre que a gente deixa de arrecadar alguma coisa para a Receita Federal, claro que a gente tem uma legislação amparando, né, a questão de que podemos utilizar os insumos para nos abatermos da base de cálculo do PIS e COFINS na minha atividade. Então, no primeiro momento, eu vou ter que analisar, né? O que seria um insumo para a atividade que eu pratico, né? O que é primordial para que a minha atividade aconteça? Então, quais são as questões aí que eu uso matéria-prima ou, sei lá, na prestação de serviços, o que eu preciso para que a minha atividade de fato aconteça? E a jurisprudência do CARF ajuda muito porque ela decide, né, para uma determinada atividade, todas as empresas daquela atividade ou se beneficiam ou já entendem que não podem mais utilizar aquele determinado insumo como sendo um crédito, né? Até para evitar um possível questionamento de alguém que ainda não tenha tido, né? E que tenha a mesma prática. Então, eu acho que não só porque não é judiciário, mas é importante falar isso, né? Porque o pessoal acha que tribunal administrativo às vezes não é tão importante. Se eu quiser, eu levo essa discussão para o judiciário. Verdade, mas o CARF em si é um tribunal extremamente relevante e eles realmente analisam, né, essa questão dos insumos assim com muito, muito afinco. Então, o pessoal que já passou por situações de auto de infração sabem, né, que o que é decidido no CARF praticamente é muito difícil ser mudado ali no judiciário, né? Então, hoje, se a gente fosse fazer uma recuperação de tributos, né, meninas, coloquem aí como que seria a análise de vocês em relação a esse item de despesa, cartão de crédito. Aí eu jogo para vocês. Nesse caso de despesa de cartão, nós estamos analisando a relevância dessa despesa dentro do universo da empresa, né? Então, se é uma despesa muito alta, quanto que isso representa, quanto que isso traria de créditos a nível agora, a nível passado, a nível dos últimos 5 anos, para então propor uma demanda judicial nesse sentido. Então, a nossa análise de recuperação de créditos acaba sendo nesse sentido. Mas numa análise atual administrativa, eu vou tomar esse crédito? Não, considerando a jurisprudência do CARF. Via de regra, se for uma empresa comercial, eu vou analisar e eu sei que o entendimento do CARF é limitado, é restrito. Agora, se for uma empresa, uma indústria, uma empresa prestadora de serviços, aí a gente vai entrar no critério de essencialidade e relevância da empresa. Mas analisando esse fundamento aqui do CARF, a gente tem bem um caminho aqui mais atual para poder visualizar o que eles acham, né, sobre essa taxa de cartão. Eles acham que não é relevante para a empresa. A gente, como tributarista, até como consumidor mesmo, a gente pode não concordar com isso, porque a gente sabe que hoje em dia, como a gente falou, os meios de pagamento, eles não dependem necessariamente de dinheiro vivo, muito pelo contrário, do pós-pandemia, a gente está vivenciando um momento onde cada vez menos a gente opera dinheiro vivo. A gente opera cartão de crédito e as empresas, elas precisam pagar essas taxas para poder usufruir do serviço de parcelamento, para poder... tem as maquininhas de cartão, tem as taxas bancárias vinculadas ao cartão de crédito. Então, olhando isoladamente essas últimas decisões que nós tivemos aqui, principalmente aqui que é o caso de Adidas, né, que é uma empresa comercial, a gente vai tentar enquadrar a nossa empresa, a análise da nossa empresa, do nosso cliente, em similaridades e distância em relação ao que tem na Adidas, o que teve naquele caso ali. Se é uma empresa muito próxima, provavelmente a maioria das empresas comerciais opera de forma muito próxima ao que está ali na Adidas, a gente já nesse primeiro momento já afasta a recuperação administrativa sobre essa despesa, essa despesa com cartão. Agora, a gente tem levado isso, caso seja muito relevante para o teu cliente, a gente está levando isso para uma análise mais judicial mesmo. Sim.
Eu faço a mesma coisa, uso as tuas palavras e faço as minhas, porque eu acho que é importante, num caso que a gente traz como sendo algo polêmico, né, que a gente não tem necessariamente aí, né, uma legislação que me fale expressamente, né, aquilo que eu posso utilizar a título de insumos. Então acaba a gente, lógico que dentro de toda essa legislação que a gente falou, mas a gente acaba meio que fazendo uma interpretação, né? Então, não dá para a gente fazer uma análise e pensar em recuperação de tributos sem a gente analisar não só a legislação que nos dá o direito de usar o insumo, mas também como está sendo decidido isso no Tribunal Administrativo, porque, afinal de contas, o CARF está ligado à Receita Federal, portanto, é a mesma linha de raciocínio. Então, gente, anotem aí. Se um item, tá? Um item de despesa não está expresso ali como entendimento pacificado no âmbito do CARF, tá? Do CARF, e não está expresso na legislação, o que é pacificado no CARF, tá? De preferência que já tenha um entendimento simulado, porque as súmulas do CARF são vinculantes, tá? Ou se vocês... o mais seguro para o cliente na tomada de crédito, PIS e COFINS, é se aquilo for objeto de súmula do CARF. Tá? Se não for objeto de súmula, se for objeto de entendimentos, ainda existe um risco. Aí é o que a Tu falou. Quando a gente tem um risco, não tem nada expresso na legislação, tem um risco, aí é melhor a gente levar para o Poder Judiciário antes de fazer uma recuperação de tributos para o cliente, tá? E aí, pegando esse caso da Adidas, gente, olha que interessante. A Adidas, esse daqui foi um auto de infração que a Adidas sofreu em 2013, tá? Relacionado ao ano de 2013. E aqui o que estava se discutindo, além da questão dos créditos, tá? Da taxa de cartão de crédito, estava se discutindo também os fretes, né? O que eles têm de dispêndio de frete com o transporte de produtos acabados e também com representação comercial, tá? Com comissões que eles pagam para representantes comerciais. No caso das comissões de representante comercial, o CARF nem chegou a julgar, tá? Não chegou a julgar. No caso da taxa de cartão de crédito, houve divergência entre os conselheiros do CARF. Uma conselheira até votou a favor da empresa, mas a maioria dos conselheiros entendeu que essa não era uma taxa relevante, que tinha um cunho financeiro, comercial, e não poderia estar sujeita à tomada de crédito. Até teve um conselheiro ali que entendeu que a Adidas, por ser uma empresa de comércio, não faria nem jus a ter insumos, né? Então, afastou de uma forma mais direta aí a possibilidade de creditamento por empresas do comércio, né? Empresas varejistas ou atacadistas, mas que sejam comércio. E em relação à questão do frete, teve também divergência, mas empatou. E atualmente, quando empata no CARF, ganha o contribuinte, né? Então, hoje, pela legislação, o empate, né? Se metade dos conselheiros julgaram de uma forma, metade de outra forma, o empate favorece o contribuinte. Então, a Adidas ganhou a possibilidade de tomar crédito sobre fretes de produtos acabados, mesmo sendo uma empresa comercial, mas ela ganhou pelo empate. Então, isso também não é suficiente para nós pegarmos e fazer uma recuperação de tributos na esfera administrativa, tá? Sobre a questão de frete de produtos acabados, mesmo que seja frete de produtos acabados, mas para uma empresa do comércio. Então, coloquem aí para vocês fazerem o checklist de vocês, tudo que é possível fazer de recuperação de tributos na esfera administrativa. Primeiro, IN 1911, tudo que está expresso lá na IN 1911. Né? Esse seria o meu primeiro passo, a IN 1911, tá, gente? Segundo passo, aí se tem súmula do CARF, tá? Porque se não tiver súmula do CARF, o terceiro passo vocês podem ver decisões reiteradas, mas decisões reiteradas mesmo assim oferecem risco para o cliente. E aí, então, se não está nesses itens, tem que judicializar.